Olá, olá você que está aí do outro lado, que está chegando, a partir desse momento estará se conectando nessa nossa transmissão, nessa programação da manhã, no nosso programa Paradigmando, um momento de compartilhamento da palavra de Deus nessa manhã. Hoje, como já dissemos, já estamos desenvolvendo desde a segunda-feira passada. Hoje estaremos então encerrando o nosso compartilhamento na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós estaremos então compartilhando o capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. E você então que já está entrando conosco nessa transmissão a partir desse momento, você que estará participando ativamente nessa manhã, que você seja abençoado pelo Senhor e que essa manhã seja uma manhã de bênção na sua vida e na vida da sua família também. Nós estamos aqui ligadinhos uns com os outros, um com o outro. Nós estamos aqui realmente uma família na presença do Senhor, buscando alimento espiritual, buscando alimento na palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é viva, eficaz e que é poderosa. E se nós cremos na palavra, nós cremos no Deus que disse essas palavras, que revelou essa palavra aos escritores bíblicos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus aí pela sua vida. Tadeu, você Tadeu que está entrando também conosco nessa manhã, nessa transmissão. Que Deus seja com você e com cada um de vocês nessa manhã em nome de Jesus. Vou estar orando neste momento, vou estar colocando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor, para que Ele venha agir em nós de uma forma maravilhosa nessa manhã, de uma forma grandiosa nessa manhã, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Oremos e busquemos ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pois a noite que passou foi uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de descanso, em que o Senhor esteve ao nosso lado, em que o Senhor esteve, ó Deus, cuidando de cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa manhã, por esses momentos que já estamos aqui no ar com essa programação e pelos momentos que passaremos aqui na próxima meia hora, onde estaremos aqui, ó Deus, compartilhando a Tua palavra, onde estaremos aqui, Senhor, meditando a Tua palavra, onde estaremos aqui, Senhor, aprendendo o que o apóstolo Paulo ensinou aos crentes, aos cristãos da Galácia, os Gálatas, no capítulo 6 dessa carta. Fala conosco, ó Deus, nós pedimos a Ti, nós, ó Deus, te agradecemos também pelo Teu cuidado e pelo Teu agir. Com certeza, o Senhor continuará agindo em nós durante todo o dia de hoje. Para a glória do Teu nome, ó Pai, é que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar cantando um hino sacro nesse momento. Quando dizemos hino sacro, são hinos inspirados lá no passado e que até os dias de hoje a sua mensagem continua muito viva, continua muito atual e assim como a palavra de Deus não muda, os hinos inspirados do passado também nos servem de inspiração para o dia de hoje. E o título do hino que estarei cantando, A Voz da Providência.
nós vamos louvar. E se você souber, gostaria que você cantasse também aí do outro lado, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz-se ouvir com pavor. Mas na voz da tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos doce voz, animar os que andam sós, e em ti sempre confiados, e por ti sempre a lutar, na aridez de imensas pragas, no fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante no segredo ao perpassar, sua mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Sobre o coro vem das ondas tua doce voz, Senhor. Eis que ouvimos doce voz, animar os que andam sós, e em ti sempre confiados, e por ti sempre a lutar, na aridez de imensas pragas, no fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta e ruge, sem a doce paz sentir. Qual o som que se repete nas quebradas a rolar? Ao aflito e contristado, tua voz vem consolar. Eis que ouvimos doce voz, animar os que andam sós, e em ti sempre confiados, e por ti sempre a lutar, na aridez de imensas pragas, no fragor do vasto mar. Amém, Jesus. Estamos um pouco afônicos nessa manhã, mas Deus está no controle. E diz assim aqui o primeiro verso: quando a tempestade ruge com o seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo, faz-se ouvir e com pavor, mas na voz da tempestade soa a tua voz, Senhor. Oh Deus maravilhoso, hein? Deus que até na tempestade, até nos raios do trovão, manifesta o seu poder, manifesta a sua grandeza, né? E manifesta a sua glória. Né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus por isso. Que bom que nós temos um Deus assim, que nos mínimos detalhes da sua criação e nas grandes manifestações a partir da sua criação, ele então demonstra que ele está presente, que ele continua vivo na história e que ele não nos abandonou e nem nos abandonará jamais. Amém? Aleluia! Louvado então e engrandecido então seja o nome do Senhor. Olha, nós vamos fechar nessa manhã, então, o capítulo 6 do livro, ou da carta, né, dos Gálatas, de Paulo aos Gálatas. Quero também aqui mandar um abraço para CFE Bogotá e para você também da Primp Rancagua. Que bom que vocês estão conosco aqui nessa manhã. Que bom que vocês estão conosco nessa programação. Bom,
Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, antes esclarecendo para vocês que o capítulo 6, na minha Bíblia, está dividido em duas partes. A primeira parte, o título diz: façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. E a segunda parte, a nova criação substitui a circuncisão. Vamos ver, então, o que Paulo nos ensina nessa manhã acerca destes dois títulos, temas desse capítulo de hoje. Então, no capítulo 6, a partir do versículo 1, preste bastante atenção ao que Deus estará falando a você e a cada um de nós, para a glória do seu nome. Então, versículo 1 do capítulo 6 diz assim: olha bem, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Olha, ensinamento importante, ensinamento muito interessante. Olha bem, vou repetir, versículo 6 do capítulo 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E o versículo 7 ao versículo 10, nós vamos ver o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Ou melhor, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E o versículo 10 termina então essa primeira parte do capítulo, dizendo: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha que interessante. Alguns ensinamentos importantes aqui nessa primeira parte do capítulo 6. Alguns ensinamentos importantes e que, com certeza, irão ser muito úteis na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada como servos e servas de Deus, que temos colocado as nossas vidas diante do Senhor para sermos usados por Ele nessa terra. Olha bem, vou voltar aqui versículo por versículo dessa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 10, para nós podermos
aprender ou reviver aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já sabemos. Versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Nós precisamos ser suporte uns dos outros. E dentro da família da fé, dentro da nossa igreja local, dentro da nossa família espiritual, nós precisamos, então, ser suporte uns dos outros. E quantas vezes as pessoas que fazem parte, que estão no nosso meio, estão a procurar ajuda em outros ambientes, em outras organizações, em outros meios que não o meio cristão e não a família da fé, e muitas vezes acabam entrando por caminhos perigosos, acabam entrando por caminhos que muitas vezes terminam por levar essa pessoa para caminhos que não produzem vida. Eu creio que você está me entendendo. Caminhos que não produzem vida. Muitas pessoas acabam saindo da igreja, saindo da família da fé, porque não acham um apoio, não acham suporte, não acham ajuda, não acham socorro. E acabam indo para outros lugares, procurando ajuda em outros lugares. Paulo fala aqui, olha, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E uma pergunta: o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito com relação àquele irmão, aquela irmã que muitas vezes está passando por um momento de luta, um momento de dificuldade, provações e etc, etc, etc. E muitas vezes nós não temos sido aquele suporte para esse irmão, para essa irmã. É bom a gente repensar. Paulo nos chama a atenção para isso nessa manhã. E ele continua dizendo a partir do versículo 3, olha, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Ou seja, eu tenho que ser responsável em levar a minha própria carga. Mas quando essa carga começa a ficar um pouco mais pesada para mim, não é vergonha nenhuma eu chegar para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu pastor, para o meu líder de célula, para o meu líder de grupo familiar, para o meu grupo de discipulado e pedir socorro, pedir ajuda, pedir suporte. Claro que o suporte não é o irmão carregar o nosso peso sozinho, né? Não podemos nos enganar quanto a isso. Não podemos nos enganar quanto a isso. Buscar o suporte do irmão não é colocar todo o nosso peso, a nossa carga nas costas do irmão para ele carregar sozinho, mas nós temos que fazer a nossa parte e, se preciso,
se necessário, buscar também a ajuda do irmão. Afinal, nós somos família. E família tem que caminhar realmente unida. Tem que caminhar de mãos dadas. Amém? Louvado seja Deus. Olha, a partir do versículo 6 até o versículo 10, para nós encerrarmos essa primeira parte e concluirmos a segunda. Então, a partir do versículo 6, Paulo vai dizer assim: o que está sendo instruído na palavra, ou seja, aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. É o testemunho, né? É o testemunho. Não se deixem enganar. Aqui Paulo chama a atenção e puxa a orelha. Paulo puxa a orelha. Ele diz, no versículo 7, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. É muito sério. Aquilo que o homem semeia, aquilo que nós semearmos hoje, amanhã nós vamos colher. E aí fica a pergunta: o que nós temos semeado até o presente momento? Qual a semente? Quais as sementes nós temos semeado? Sementes boas ou sementes estragadas, podres, que não produzem, que não vão nascer, que não vão brotar, nem vão crescer, não vão frutificar? É para a gente pensar. Ele diz ainda no versículo 8 ao 10, versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui está muito claro, né? Semear da carne é fazer as coisas que agradam a carne. Semear, então, para o Espírito é colher, então, do Espírito a vida eterna. É colher realmente o fruto bom, o fruto saudável. E no versículo 9 e 10, Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que ensinamentos! Que palavra maravilhosa! Que coisa linda! Que coisa preciosa! Esse ensinamento que Paulo nos traz aqui nessa manhã. Nesse título, nesse primeiro título do capítulo 6, que diz assim: façamos o bem a todos. É para nós refletirmos, é para nós olharmos introspectivamente para dentro de nós e fazermos uma avaliação, uma análise de como está a nossa vida espiritual na prática, com o próximo e com Deus e conosco mesmos. Amém? Olha, agora nós vamos concluir, então, do versículo 11 ao versículo 18. Vamos ver o que Paulo nos fala aqui nessa manhã. Vamos estar compartilhando, então, o que Paulo nos orienta através desta carta e destas linhas finais que Paulo, então, escreveu aos cristãos de Gálatas e que serve para nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda nos dias de hoje. Ele diz assim, a partir do versículo 11: vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem,
agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de que se gloriem ou a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Então, aqui Paulo ele faz um fechamento, um encerramento, também enfatizando a questão, né, da circuncisão, daqueles que foram alcançados através do sacrifício, daqueles que foram alcançados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, através da pregação do Evangelho, o Evangelho genuíno de Cristo, não o Evangelho misturado. O que significavam, então, essa circuncisão? Pessoas que estavam querendo levar os cristãos da Galácia, os cristãos gálatas, a voltarem novamente às práticas do passado. E Deus, então, chama a nossa atenção nessa manhã, através aqui dessa palavra, através desse capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, então, ele nos exorta nessa manhã. Façam o bem a todos, não é? Façamos o bem a todos. E ele diz aqui ainda, na parte final do capítulo, do versículo 11 até o versículo 18, ele fala algumas coisas importantes aqui, olha. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. A lei de Cristo é a lei do amor, é a lei da graça, é a lei da nova aliança. É uma lei que nos conduz à liberdade. E nós temos que ter essa convicção de que Cristo, ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele nos trouxe das trevas, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, com um propósito maravilhoso, muito grande, uma coisa fina, uma coisa tremenda, que é nos fazer agir e nos portar como cidadãos do reino dos céus. E ele diz aqui para nós: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã, nesse encerramento do nosso programa nessa manhã, e nesse encerramento no capítulo 6 de Gálatas, que nós possamos então ter tirado proveito nos capítulos anteriores e nesse capítulo de hoje, que
que possamos reler esse capítulo assim que terminar essa transmissão. Que você possa tirar o melhor proveito para a sua vida desse ensino da palavra de Deus dessa manhã. Tá? Que Deus possa te abençoar. E Paulo termina dizendo aqui no versículo 17 e 18. Sem mais... versículo 16, né? Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. É o encerramento da carta de Paulo aos Gálatas e que nós terminamos de compartilhar neste momento. Vamos orar ao Senhor. Eu tenho 30 segundos ainda para encerrar, mas vou estar orando em favor das nossas vidas, da sua vida em especial, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva. Muito obrigado porque a Tua palavra é eficaz. Ela é viva porque ela vem do Senhor. E ela é eficaz porque ela tem uma eficácia. Ela tem eficiência. A Tua palavra é eficiente. Ela não deixa de cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou. Por isso eu coloco a vida do meu irmão que está do lado de lá, que está na sua casa, no seu trabalho, que está no seu quarto, ou na sala, ou na cozinha, ou onde quer que este irmão, esta irmã estejam, que o Senhor esteja com cada um deles neste momento, e esteja visitando e habitando o coração de cada um, ó Pai, e renovando, que cada um possa sentir um renovo e possa então ter a oportunidade de voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas, caso tenha se desviado de alguma ou de outra situação, ou orientação, ou exortação que Paulo nos trouxe através desse livro, desta carta aos Gálatas. Senhor, seja conosco, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua direção. Nós pedimos isto agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Olha, que Deus te abençoe. Hoje à noite, às 22h30, 10h30 da noite, horário oficial de Brasília, nós estaremos aqui com o nosso encontro de oração, meia hora diante de Deus. E que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. E saiba de uma coisa, saiba disso, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus. Um abraço para você.